Eu acho que a gente está vivendo o último ano do Gabigol com a camisa do Flamengo. Salve, salve nação! Mais um react aí, com muito comentário, muita informação para vocês, muita opinião. E já quero dar os créditos aqui ao SBT Sport Rio, ao Flá TV e ao canal Desimpedidos. Total crédito a esses canais e vou deixar aqui na descrição também. Se você quiser cooperar com o nosso Mengão, você pode estar indo lá também no canal Flá TV e se inscrevendo no canal. Bora! Ô, Vene Casagrande, pra esse Fla-Flu aí, o Flamengo tá se preparando pro jogo de volta da Semi, né? Contra o Fluminense, bateu novos recordes defensivos com o Tite. Cadê? O Flamengo finalmente parece ter encontrado o equilíbrio que precisava. A era Tite tem sido melhor do que os rubro-negros esperavam e a atuação do time tem cada dia mais sido ofensiva. No Fla-Flu, a equipe quase não deu espaço para o tricolor em campo. A questão é o time que se defende, a forma que se defende e essa solidariedade que eles têm em conjunto, o coletivo que se falou para jogar, mas também para defender. Então, por isso que a gente bate muito na questão do equilíbrio, né? De não tomar gol é importante, quanto menos gol tomar é importante. Com 24 jogos no comando do Flamengo, contando o ano passado e esse ano, Tite é o técnico com a menor média de gols sofridos, 0,5. É como se a sua equipe sofresse um gol a cada 2 partidas. E não é à toa que o time está há 10 jogos sem sofrer gol, além de ser destaque no ataque. O técnico também tem feito a equipe ficar com a cara dele e fazer jogadores ganharem destaque, como é o caso de De La Cruz. O jogador já mostrou ter visão de jogo, além de criatividade e facilidade no toque com as 2 pernas. Mas já revelou que seu ponto forte é a perna esquerda. O atleta ainda não marcou com a camisa do Flamengo, mas está treinando para aprimorar seus feitos. Vai ser muito difícil, então uno tiene que mentalizarse. Va a ser una semana muy linda, porque incluso lo que es por fuera del juego, internamente hay una competencia por querer jugar que es muy importante. Mesmo com a vantagem e esse equilíbrio na equipe, o time já voltou aos treinos com foco total na partida de volta. Ayrton Lucas e Eric Pulgar, que saíram do último jogo com dores, ficaram apenas na academia e devem ser avaliados nesta terça. Já Gabigol voltou a treinar com o grupo e Wesley fez atividade separado do elenco. A equipe tem o resto da semana livre para se preparar. Uma observação aí, o Wesley ele fez esse treino separado por conta do problema que ele teve, né, que o Braz está resolvendo junto com ele, com o atleta e com seus staffs, né. O Wesley agrediu um empresário na Barra, na zona oeste do Rio. Resumindo, o Wesley estava em dia de folga, né, num domingo, em um quiosque. E aí esse empresário parece que estava embriagado e começou a encher o saco do jogador, dizendo que ele terminaria sua carreira no Bangu, que ele ia parar no Bangu. É uma forma de diminuir o jogador, né? Dizer que ele ia parar num time inferior, ia terminar a carreira num time inferior. Toda a solidariedade aí ao Bangu, né? Que não teve culpa de nada e acabou sofrendo aí com esses insultos. Acabou sendo usado como forma de diminuir um jogador, e foi basicamente isso. O problema já está sendo resolvido, o Braz está junto com o jogador aí, e em breve a gente vai ter mais informações. Parar para o clássico e tentar repetir o bom desempenho do time. Muito bem, e aí falando, como é que é o apelido dele? De quem? Nico? Não, em falar nisso, eu assisti essa entrevista do Nico. Esse é o apelido De La Cruz, gente. Apelido não, primeiro nome, ele disse nessa entrevista que ele prefere ser chamado de Nico. É mesmo? Então eu vou respeitar o desejo do Nico. A partir de hoje eu só falo Nico. O Nico, então, é o De La Cruz neste programa, falado por Vene Casagrande. Pedrosa, você vai seguir no De La Cruz? De La Cruz. Beleza, eu também. Nico De La Cruz. Tá Você bom, é a gente se vascaíno completa. É isso. Você gostou dessa Foi só de entrevista implicância. dele? Eu também. Eu gostei dessa entrevista, inclusive teve uma parte que me chamou muita atenção quando o jornalista perguntou ao De La Cruz se ele é ambidestro. E ele falou, não me acho ambidestro. O que eu faço é trabalhar a minha esquerda desde criança. Desde criança eu entendo que eu preciso evoluir a minha perna esquerda e eu faço esse trabalho. Sensacional. Isso mostra que aqueles que falam assim, não, o Gabigol não vai chutar com a direita porque ele é um jogador já experiente, não tem como aprender. Muito pelo contrário, é só ele trabalhar que ele vai evoluir. Onde eu quero chegar? O jogador ele precisa entender o que ele precisa evoluir, trabalhar isso e evoluir. É assim que funciona. Exatamente isso. Quantas vezes a gente viu partidas aí em que a bola cai na direita do Gabigol
e ele nem sabe o que vai fazer. Parece que ele não tem coordenação com a perna. Esse é um trabalho que tem que ser feito. Todo jogador tem que martelar no ponto fraco. E o Gabigol, esse é o ponto fraco do Gabigol nitidamente. Ele precisa trabalhar isso. Claro, assim, que a intervenção, vamos dizer assim, quando a criança, na educação motora, quando ela é pequena, para você adquirir aquela qualidade é muito mais fácil do que quando você é maior. Assim como também no nosso cérebro. Para a gente aprender, por exemplo, uma nova língua, é muito mais fácil a gente aprender. Quando a gente é criança, tudo é mais esponja do que quando a gente cresce. Mas também, se você começar a treinar já depois de velho, vamos dizer assim, né, de mais velho, você vai melhorar. Quer um exemplo? Existia um meia no Vasco que jogava muito, inclusive, o Moraes. O Moraes, ele sempre teve facilidade, mas ele nunca foi ambidestro. E aí ele teve uma lesão muito grave em uma das pernas. Durante essa lesão, ele percebeu que ele teria que jogar um pouco mais com a perna que não é dominante. O Moraes, depois de velho na carreira dele, virou ambidestro. Moraes meia, que foi até para a seleção brasileira. Hoje ele mora jogava no muito. Nordeste. Não sei. Não ele sei. é amigo do Juninho. Que ele legal. é da mesma idade jogava dele. Muito. Jogava E ele é bola. ambidestro. Mas sabe o que a gente trabalhou tem que depois de chamar a velho. atenção? É esse pensamento do atleta. Ele simplesmente pensa assim, eu preciso evoluir, então eu vou fazer esse trabalho. Ele não para e pensa assim, não, já aprendi tudo que eu tinha que aprender, então é assim certo, que eu sou. é isso. Então, assim, tem que bater palma para o espírito dele de, enfim, melhora, né? de melhora, Perfeito. de querer evoluir sempre. E, de fato, se a gente parar e analisar, quando ele joga, ele parece ambidestro. Mas se ele não se considera, ok, vamos respeitar. Talvez tenha uma humildade aí, né? Eu acho que tem, porque para mim, o que é o ambidestro? Não, com certeza tem humildade do Nico de la Cruz aí. O cara é um craque e foi humilde nessa fala. Mas aí tem um ponto crucial que eu quero tocar aqui. Será que essa camisa 10 pro Gabigol foi a decisão correta da diretoria? Será que entregar essa camisa pro Gabigol foi a decisão correta? Porque um camisa 10 não é só o cara que joga bem dentro de campo, faz alguns lances bonitos, não. Esse não é o camisa 10. Principalmente de um time como o Flamengo, um time de tradição, de peso. O camisa 10, cara, ele tem que ser no mínimo, ele tem que chegar perto de um Zico. O cara tem que ser craque no extracampo. E agora a gente tocou nesse ponto sobre a perna fraca do Gabigol e a gente não vê evolução nessa parte do jogador. Se o cara não se preocupa nem em trabalhar essas partes e evoluir esse básico, dentro de campo a gente não percebe isso. Como que um cara desse pode carregar a camisa 10 do Flamengo? E aí eu deixo a reflexão aí pra vocês. Perfeito, digamos assim. É o cara que conduz com a perna que teoricamente não é a dominante. Eu já vi o De La Cruz conduzindo com a direita e com a esquerda da mesma forma. E isso é muito importante no futebol atual, porque tudo é importante na hora de dominar, na hora de levantar a cabeça, na hora de virar uma bola. Se você tem facilidade com as duas pernas, que a gente fala muito do Tietê aqui, cara, o campo fica muito mais tranquilo para você receber em qualquer espaço e fazer qualquer movimentação também com a Para bola. tudo, por favor. Ô, DJ Careca. Isso, muito bem. Aqui, ó. Preste atenção aqui, nisso aqui, ó. A gente vai mudar o nosso horário, tá? E aí eu sei que tem muita gente que muda o horário do almoço para assistir o SBT Esportinho. Então já pede pro chefe, a partir de segunda-feira, fala aí com o teu Big Boys aí do teu trabalho, ou com a tua Big Boys, né? Que a gente vai entrar 1 hora na tela da sua TV. Ai, mas tem negócio do Plim. Esquece! É aqui que você vai assistir esporte, você já sabe, já tá acostumado com a gente, com as nossas loucuras, com as nossas informações. 13h é o nosso horário novo, a partir de segunda-feira. Então, segunda-feira a gente tem um novo horário, um novo encontro aqui, um novo horário para o nosso encontro, na verdade. 13h. Põe no despertador, espalha pra todo mundo. Ah, e tem um amigo meu que é embarcado e que só assiste quando volta. Então já avisa pra ele. Ah, minha vizinha gosta. Avisa pra ela, avisa pra todo mundo. Agora o SBT Esportinho será a 13h, tá bom? A partir de segunda-feira. Quem é fiel fica. É isso! Se você não assistir, é você que vai perder. Belê, e o Gabigol? Tá de volta mesmo? O Gabigol ele está evoluindo, ele está se recuperando de uma lesão muscular. Ontem, por exemplo, na reapresentação, ele trabalhou uma parte com o elenco e outra parte sozinho. A tendência é que seja relacionado novamente no sábado, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Mas ele vai ser relacionado. A gente sabe que mesmo se ele ficasse à disposição, ele não seria titular, porque
porque hoje a preferência do Tite é o Pedro. E outra, o Pedro está fazendo por onde para merecer essa titularidade. Eu acho que o Gabigol ele vai ter que correr muito atrás para um dia o Tite pensar em colocar o Gabigol como titular novamente. Então o Gabigol, aqueles que querem ver o Gabigol como titular, vão ficar apenas querendo, porque o Gabigol só vai ter oportunidade mesmo no segundo tempo ali, com a ausência do Pedro. Olha, o Arrascaeta, então, é o único remanescente daquela geração, né? E o Vinícius cobrou tanto renovação por aqui, o Lucas Pedrosa. E aí a gente está normalizando um Gabigol no banco de reservas, sendo a opção do banco de reservas e sem chilique de ninguém. Mas isso é muito culpa do Pedro, né? Culpa no bom sentido, porque se o Pedro não tivesse jogando metade aí do que ele tá jogando, ele com certeza estaria no banco, porque a pressão, a gente viu nesse Campeonato Carioca, que quando o Gabigol tá no banco, a pressão pro cara que tá jogando é sempre muito grande. E aí eu só tenho que parabenizar e dar méritos ao Pedro, que assume essa camisa 9, que assume essa posição de centroavante, e desde lá, então, ele inclusive passou o Gabigol como o maior artilheiro da história do Maracanã Novo. Então o Pedro está jogando muita bola e não é demérito do Gabigol, é mérito do Pedro. O Gabigol está no banco, não é porque o Gabigol está mal ou porque o Gabigol não está conseguindo jogar. É porque o Pedro está jogando demais. E isso tem que ser destacado. Aí, Pedrosa, eu tenho que discordar de você, meu amigo. O Gabigol, ele tá mal demais, não é pouco não. Mal demais. Finalizações terríveis, não sabe o que faz com a bola muitas das vezes. Lógico, comparado a 2023... Gabigol tem melhorado sim, tem melhorado principalmente na parte física, Agora, no jogo em si, fundamentos, tá mal demais ainda e precisa melhorar muito. É mérito do Pedro? Sim, o centroavante tem jogado muito bem, mas também é demérito do Gabigol. Não é só porque o Pedro tá jogando muito não, o Gabigol tá muito mal. Precisa melhorar sim. Eu acho que a gente está vivendo o último ano do Gabigol com a camisa do Flamengo. Isso não é uma informação. Não isso é informação, opinião, isso né? é meu achismo, minha opinião. Por quê, Vene? Eu vou levar em consideração o Gabigol, por exemplo. Eu duvido que ele vai aguentar ficar no banco de reservas até o fim da temporada. O contrato dele acaba em dezembro. Eu duvido também que o Gabigol aceite uma renovação de contrato com um tempo menor daquilo que havia sido acordado verbalmente com a diretoria do Flamengo, que seria por mais 5 anos de contrato. Então eu estou levando em consideração isso tudo. E com o Tite, eu não consigo ver o Gabigol tendo muitas oportunidades. Ainda mais com o Pedro voando, como a gente mencionou aqui. Então eu acho que talvez o torcedor do Flamengo tenha que desfrutar esse último ano aí do Flamengo, tendo o Gabigol no clube. A gente falou muito da opção do Gabigol, principalmente quando chegar a Copa América, que não tem data FIFA. A gente vai ter semana que vem uma data FIFA e aí o futebol todo para. Mas na Copa América isso não vai acontecer. Os campeonatos vão continuar e a seleção vai estar lá competindo e buscando mais uma Copa América. Ô, Pedrosa, a gente falou que pode ser, e se o Pedro for convocado? Aí é uma opção do Gabigol. Já observamos aí a primeira lista do Dorival e o Pedro não está. Tudo bem que está começando a temporada, está tudo ainda se encaminhando, mas o Pedro não está nessa lista. E aí teve um corte, né? E foi quem do Porto que foi pro lugar? Galeno. Galeno do Porto foi pro lugar e o Pedro não foi chamado. Será que tem essa opção? Claro que existe, mas né? O Galeno e o Pedro, eles têm características diferentes. O Galeno, se eu não me engano, ele tá na lateral esquerda. Até porque quem foi cortado para a entrada do Galeno foi o Foi o Martinelli. Martinelli. Perfil totalmente Na diferente ponta do Pedro. esquerda, ele joga pela ponta esquerda, é outro perfil. O Pedro disputa com o Richarlison, o Pedro disputa com o Endrick da vida, que está jogando muitas vezes como centroavante também. Eu não digo centroavante fixo, mas de movimentação. Então eu acho que o Pedro está atrás de alguns atletas que... Cá entre nós, o Pedro é muito mais centroavante que o Endrick, né? Muito mais. O Endrick tá vivendo uma fase boa, é um bom jogador, é promissor. Assim, eu acredito que o Dorival tá dando uma oportunidade pro garoto, até para ele pegar experiência também. Assim como o Neymar, não comparando, pelo amor de Deus, gente. O Neymar não se compara com o Endrick, não se compara com nenhum jogador brasileiro hoje, principalmente na fase de garoto. Mas assim como fizeram com o Neymar lá atrás, deram oportunidades para ele ir pegando experiência na seleção, eu acho que o Dorival está fazendo isso com o Endrick. Eu acredito que esse seja um dos motivos para o Dorival convocar o garoto. Tem brilhado na Europa e quem está na Europa certamente está jogando no nível mais alto e vai ter um pouco mais de prioridade. O Dorival, se eu não me engano, ele convocou 9 jogadores que atuam no Brasil. Então está muito claro que o Dorival não tem esse negócio dessa régua. Mas no ataque, a disputa é sempre mais cruel. Quantos jogadores que atuam no Brasil?
E sendo 8 estreantes. E sendo um deles O melhor goleiro do Brasil. Léo Jardim, gente, foi convocado o Vene Casagrande. Merecido. E a gente comemorou, porque a gente fala tão bem do Léo Jardim e ele merece muito essa convocação. E quem deve ser o goleiro titular da seleção brasileira nos próximos amistosos? Para quem não sabia, Léo Jardim foi convocado. E eu vou te falar que o Léo Jardim tem carregado o Vasco em muitos jogos, hein? Se não fosse esse goleiro aí, o Vasco ia tomar bonito. Mereceu a convocação. Pelo Dorival. Léo Jardim é a primeira opção, por hora vencendo aí a nossa enquete. Rafael do São Paulo ou o Bento do Atlético Paranaense. 3 grandes goleiros, mas na minha opinião, o momento tá certinho ali, essa enquete. É o Léo, é o Bento e é o Rafael do São Paulo. Concorda, Pedrosa? Sem dúvida alguma. O Léo Jardim é um goleiro que, para mim, foi o melhor do Campeonato Brasileiro em 2023. Continuou tendo um nível de atuação absurdo nessa temporada de 2024. O momento é dele. Entre Ederson e Léo Jardim, não tem nem comparação. Mas entre os jogadores que foram convocados, o Bento e o Rafael, para mim o Léo Jardim é o melhor dos goleiros. Você, Venê? Mas eu acho que ele vai botar o Bento como titular. Porque ele precisa ser coerente. Ele tá levando o Léo Jardim agora porque um jogador foi cortado. Sim. Ele anteriormente escolheu o Bento e o Rafael. Então, acho que dessas 3 opções, o Léo Jardim se torna a terceira opção para Dorival Júnior. Porém, entretanto, se eu tivesse que votar, eu acho que o Léo Jardim seria o titular, porque entre esses 3 aí, o momento é o Léo Jardim. A sua resposta é quem deve ser o Bento. Quem você queria que fosse o Léo Jardim. Perfeito. Agora, falando em Vasco, tem você falou de... Vocês viram o Richarlison falando que é vascaíno? Você viu isso, Venê? Depois eu vou te mostrar. Pode vir. Você viu, Big Boy? Pode vir. Você viu isso? Tem vaga. Foi no Foi Desimpedidos com o Fred, com o Fred. né? Falar qual time você jogaria no Brasil. O Richarlison muito grato. Tem vídeo? Cadê, ó? Cadê? Bota esse vídeo aí. Cadê? Aí Minha família toda é vascaína e eu sou tricolor, né, porque eu joguei lá e tudo, mas eu sou vascaíno, eu tô falando pra você, essa é a primeira vez que eu tô falando do meu time lá no Brasil. Eu sei. E ele sabe que eu acompanho o Vasco aqui de madrugada aí, chego lá no Cara, esse Richarlison é muito engraçado, velho. CT lá todo cansadão, às vezes com raiva. Richarlison, olha aqui, ele ficou com uma cara. Sabe quando tu vai falar uma coisa ao vivo, você pensa, era pra eu estar falando, mas eu já tô falando. Ai, meu Deus, agora já foi. Sabe, Venê? Minha família toda é vascaína. Aí, a família toda do Richarlison é vascaína. Cara, só de olhar pro Richarlison, eu já dou risada. Sabe, eu sou muito fã do Paul, eu acho ele um jogador assim, eu acho que um perfil muito bacana para a seleção, essa pegada de ter uma comemoração, de ser engraçado. Eu acho que isso faz parte da seleção brasileira, traz um olhar muito além do só o futebol, tecnicamente falando. Eu acho ele um personagem muito importante para a seleção brasileira. E que legal saber que ele é aqui, torce para alguém do futebol carioca. E é o Vasco da Gama de Lucas Pedrosa. Eu já sabia, tá, Fernanda? Porque ele falou que foi a primeira vez, mas teve uma concentração da seleção brasileira, que tava o Douglas Luiz, tava o Richarlison, se eu não me engano também tava o Paulinho, que ele veste a camisa do Vasco, então quem acompanha um pouquinho do Richarlison aí já sabia. E ele falou assim, às vezes com raiva, às vezes fico acompanhando, porque é verdade, né? O Vasco faz a gente passar uma raivinha. Mas quando voltar pro Brasil, as portas do Gigante da Colina estão abertas. Falar nisso, põe de novo aqui na tela. Será que o Richarlison assiste a gente pra falar do Vasco? Porque a gente agora tá transmitindo o Vasco. Richarlison, presta atenção, Richarlison. Põe aqui na tela, ó. Parte de segunda-feira, a uma da tarde a gente entra na tela da sua televisão. Nosso horário vai mudar. Vai mudar pra sempre? Pra sempre, tá? Agora é 1 hora, tá? 1h da tarde a gente vai chegar na sua televisão. Se você tinha o hábito de fazer um caminho na TV pra assistir uns programas esportivos, pare agora, tá bom? Ou mude o horário no seu despertador, 1h, SBT Esportivo. Esse é o nosso novo horário. A partir de segunda-feira, conta pra todo mundo que gosta do programa. E é isso, nação. Esse é mais um corte aí do SBT Esportes do Rio. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder mais conteúdos como esse. E quero reforçar total créditos aqui ao SBT Esportes Rio, ao Flá TV e ao canal Desimpedidos.